Bom, antes de nós começarmos o nosso caso de hoje, eu só queria falar que esse caso vai se retratar de uma criança, então se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você ou não assista, ou que você tome muito cuidado com o que você está prestes a ouvir. Opa, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso quadro, que não tem nome, mas é um quadro muito legal, onde eu vou pegar alguns crimes reais, alguns casos reais que aconteceram tanto no Brasil quanto fora. Eu já quero te pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha com quem você sabe que gosta de crimes. Me siga nas minhas redes sociais, eu acho que vai estar aqui na tela, em algum lugar, ou aqui na descrição. Então é isso, então vamos pro caso de hoje. Ana Carolina Cunha de Oliveira conheceu Alexandre Alves Nardoni ainda na adolescência e por algo do destino, ela acabou engravidando dele aos 17 anos. Ela, como toda mulher, foi, feliz, foi contar para Alexandre que estava grávida, só que na época o Alexandre ele não recebeu a notícia muito bem, pois a desculpa dele, o que ele falou era que ele estava tentando entrar na Universidade de Direito e aquilo por algum motivo poderia atrapalhar, os sonhos dele. Segundo os próprios pais da Carol, como a Ana Carolina, ela gosta de ser chamada, e eu vou chamá-la de Carol porque na história, no decorrer da história, vai entrar outra Ana Carolina. Então vamos deixar isso aqui. Quando eu me referi à mãe da Isabela, que vocês já sabem quem é que a gente vai falar, é a Carol. E quando eu for me referir à madrasta, que é a Ana Carolina Jatobá, eu vou chamar ela de Ana Carolina ou Jatobá, beleza? Então tá. Em relação aos pais, os pais relataram que nunca gostaram do relacionamento dela com o Alexandre, mas que ao mesmo tempo eles sempre respeitaram e mantiveram um respeito muito grande pelas escolhas da filha. Então eles falam que mesmo não gostando do relacionamento, eles sempre respeitaram muito quem a Carol escolhia pra estar ao seu lado. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu no dia 18 de abril de 2002 em São Paulo. Filha de Alexandre Alves Nardoni e Ana Carolina Cunha de Oliveira, era uma criança extremamente dócil, tranquila e alegre, e que, segundo a sua mãe, cativava todas as pessoas que ela conhecia. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei duas informações totalmente diferentes. Então eu quero trazer as duas informações para que, não sei se isso pode ou não interferir no caso, mas eu gostaria de trazer essas duas informações que são assim. A primeira informação, quando a Carol disse que estava grávida pro Alexandre, a primeira informação que eu achei diz que o Alexandre ele largou ela e foi embora, pois ele não queria ser pai. Então eles acordam entre eles mesmos que o Alexandre pagaria 250 de pensão alimentícia mensal e que ele ficaria com a menina 2 finais de semana mensais quinzenais. Então a cada 15 dias, mensalmente, ele ficava 2 finais de semana com a menina. Outras informações que eu também encontrei na internet, em vídeos, em pesquisas, foi que assim, eles continuaram o relacionamento, tanto o Alexandre quanto a Carol, eles continuaram, a Isabela nasceu, e com 11 meses de idade eles se separaram, e foi por meio da justiça que ficou determinado que ele pagaria os 250 mensais de pensão alimentícia, e que ele teria os 2 finais de semana a cada 15 dias mensalmente. Então são duas versões que eu encontrei que eu achei legal de trazer aqui pra vocês. Mas mesmo assim, a Isabela ela morava com a mãe e os avós maternos na zona norte de São Paulo. Após o nascimento da Isabela, o Alexandre ele começa a namorar com uma outra moça. Essa moça se chama Ana Carolina Peixoto Jatobá. Eles se conhecem no curso de Direito e com quem futuramente ele teria 2 filhos, que na época eram o Pietro, de 3 anos, e o Cauã, de 11 meses. Então, ele conheceu a Jatobá no curso de Direito, eles desenvolveram uma história, eles se conectaram, eles tiveram 2 filhos e com quem a Isabela também passava os finais de semana. Com o passar do tempo, eles se casaram, o Alexandre e a Jatobá, e a Isabela passava os finais de semana tanto com o pai, com a madrasta e também os seus 2 meios-irmãos. Como eu disse, a Isabela era uma menina muito doce. Ela era, segundo a mãe dela, assim, a Isabela ela cativava todas as pessoas que estavam ao redor dela. Então, ela amava muito o pai, a coisa que a mãe fazia questão de dizer sempre, que ela sempre amava muito o pai, que ela ficava muito feliz quando ela ia visitar os pais durante os finais de semana. No dia 29 de março de 2008, era um sábado à noite, era mais um final de semana que a Isabela passava com o pai, a madrasta e os meus irmãos. E na época a Isabela ela tinha 5 anos de idade.
Até que às 23 horas e 50 minutos, na virada do dia 29 para o dia 30, a polícia recebe uma chamada dizendo que houve uma tentativa de roubo e que nesse roubo uma menina foi jogada do 6º andar do edifício London, na zona norte de São Paulo. Quem havia ligado para a polícia era um dos moradores do 1º andar, que logo quando o barulho todo aconteceu, ele saiu para ver o que estava acontecendo e ele viu, né, o corpo da menina caído. Ele ligou para a polícia segundos depois, não foram nem minutos, foram segundos. E logo nisso, o porteiro também, que ouviu o barulho, ele veio para fora, ele viu também o corpo e começou aquela muvuca toda. Várias pessoas começaram a sair para olhar, porque segundo eles foi um barulho muito alto. Então muitas pessoas saíram, começaram pessoas a gritar, começaram a ficar uma bagunça generalizada na frente do prédio, na frente da onde estava o corpo da criança. Então começaram a sair pessoas de outros apartamentos, de outros prédios, de prédios vizinhos, e todas essas pessoas ligaram para a polícia. Então no final, para a polícia e para o socorro, né? Então no final, basicamente tinham 3 caminhões de bombeiros e 15 viaturas da polícia no local. Então foi algo bem grande, muitas pessoas viram, muitas pessoas estavam presentes ali naquele momento. Quando os bombeiros e a polícia chegaram no edifício London, eles deram de cara com o corpo de uma criança de 5 anos caído em meio ao gramado. E o corpo em questão era da Isabella Nardoni. Como eu disse, havia muita gente ali, então em volta do corpo havia várias pessoas, moradores e até mesmo o pai da Isabella, o Alexandre, que é relatado em que em momento nenhum, nem ele e nem a madrasta, a Ana Carolina Jatobá, ligam para a polícia ou ligam para pedir socorro. A polícia e os bombeiros chegaram 13 minutos após a primeira ligação do morador do 1º andar, e quando eles chegaram, eles ficaram 34 minutos tentando reanimar a Isabella. Ela foi levada para o hospital da criança, mas infelizmente ela acabou chegando lá já sem vida. Então logo após a polícia, ela começou a fazer algumas perguntas, né, ao pai da Isabella e à madrasta. E a primeira pergunta que eles fizeram pro casal foi o porquê deles não terem ligado para a polícia, deles não terem ligado pro corpo de bombeiros, pro SAMU ou para algum órgão de socorro. E o Alexandre simplesmente respondeu que em momentos de estresse, em momentos de emergência, eles não estão acostumados a ligar para a polícia ou para o bombeiro, eles estão acostumados a ligar para os familiares, que foi algo que foi comprovado, que o Alexandre ele ligou para o pai e a Isabella. E a Ana Carolina ela ligou para o pai dela também. 30 segundos, 1 minuto após a menina ter caído, eles ligaram, cada um ligou para os seus respectivos pais. E foi algo que a polícia ficou sem entender e continuou perguntando o porquê deles não terem ligado para o socorro. E o Alexandre simplesmente falou que foi algo que não passou pela cabeça dele. Então a polícia foi dando continuidade à investigação e perguntou para o Alexandre o que tinha acontecido. O Alexandre relatou que eles chegaram do passeio deles, que era mais um passeio normal. Eles estacionaram um carro na garagem do prédio, do edifício. Então a Isabella estava dormindo no banco de trás. Ele relata que ele pega a Isabella, que ele dormindo, ele pega, sobe somente com ela pro apartamento, coloca ela no quarto e depois ele desce para ajudar a Jatobá a subir com as outras 2 crianças que também estavam dormindo. O casal relata que eles voltaram com as crianças que estavam dormindo e com mais algumas coisas que estavam no carro, e que quando eles chegam perto do apartamento, que eles vão se aproximando, eles percebem que a porta do apartamento está aberta, algo que o Alexandre fala que ele havia fechado, que ele havia até trancado, e que estava fechado, e quando eles chegam estava aberto. Então eles entram no apartamento, eles vão até onde a Isabella estava dormindo, e quando eles chegam lá eles se deparam com a grade de proteção, né, a rede de janela estava cortada, e ele fala que quando ele olha para baixo ele vê o corpo da filha dele jogada lá de cima. Eles contam que o apartamento foi roubado e que alguém entrou, né, para roubar o apartamento, e que essa pessoa, quando viu que tinha uma criança ali, provavelmente a Isabella pode ter chorado, pode ter gritado, e a pessoa no momento de desespero, ela pegou e jogou a Isabella do 6º andar. Essa foi a primeira versão que o casal apresentou aos policiais. No mesmo dia, a Ana Carolina Jatobá, ela pega os 2 filhos dela, com mais alguns parentes, eles vão para Guarulhos. Enquanto isso, Alexandre ele vai para Santa Casa, pois o corpo da Isabella tinha sido levado para lá. Depois da tentativa de reanimação sem sucesso, ela foi levada até a Santa Casa.
E nesse meio todo a polícia já estava começando uma investigação para que eles queriam prender o ladrão e assassino, né? Porque uma pessoa morreu e foi alegado que era crime ao patrimônio, roubo. Então eles queriam o mais rápido possível prender essa tal pessoa. O Alexandre, nisso, ele vai pra Santa Casa, como eu falei. Ele, depois de algum tempo, ele retorna até o edifício. Então ele dá de cara com a delegada Renata Pontes, que foi a delegada encarregada pelo caso. Ele dá de cara com ela no edifício e ele pergunta se ele pode subir para pegar algumas roupas. A delegada, no mesmo momento, responde que não, porque a polícia estava fazendo as investigações e ninguém mais podia adentrar o apartamento. Então ele pergunta se o ladrão já tinha sido pego. A delegada responde que não, que eles ainda estavam no meio das investigações. Como eu falei, foi algo muito grande, muito grande. Foram 3 caminhões de bombeiro, 15 viaturas da polícia militar. Então, assim, juntou muita gente na rua. Foi algo que rapidamente a imprensa também chegou ao local. Então, desde os primeiros acontecimentos, a imprensa já estava noticiando tudo o que havia acontecido com a Isabela. Então a polícia ela começa a investigar o apartamento. A polícia relata que quando eles entraram no apartamento, eles notaram que o apartamento estava muito bagunçado. Tava tudo uma zona, todos os cômodos estavam todos zoneados, tava tudo sujo, comida para um lado, fralda para outro lado, fralda limpa, fralda suja. Então o que levou a pensar que havia algo de errado com o casal, porque mesmo quando você tem 2 crianças pequenas morando direto com você, não é normal você deixar um ambiente que essas crianças vivem desse jeito. Então eles falaram que estavam bem pesados assim em relação à sujeira, era muita coisa jogada, era comida estragada, era muita coisa, assim, era um apartamento totalmente zoneado. E uma coisa que eles perceberam também era que não havia nenhum indício de que houve crime ao patrimônio, que foi o que foi relatado pelo casal, que tinha sido um roubo. Então, quando você afirma que teve um roubo, as polícias geralmente tenta, né, encontrar arrombamento, gaveta revirada, cômodos revirados, cadeiras jogadas ao chão, coisa que a polícia relata que não tinha. A porta não estava arrombada, não havia janela arrombada, não havia gavetas procuradas, o guarda-roupa também estava relativamente arrumado, não como se alguém estivesse procurando algo para levar. A polícia continuou as investigações, né, dentro do apartamento, cômodo a cômodo, e no banheiro eles acharam um balde com uma fralda dentro. O que chamou mais a atenção da polícia é que essa fralda ela estava lavada. Era a única fralda em meio a todas as outras que tinha espalhado pela casa, tanto no banheiro quanto nos outros cômodos, que estava lavada. Então foi algo que chamou bastante a atenção da polícia, porque só aquela fralda estava lavada e dentro de um balde. Uma outra coisa também que a polícia descartou de imediato foi que a Isabela teria cortado as grades de proteção sozinha, pois quando eles foram investigar as grades, eles viram que uma criança de 5 anos não conseguiria cortar a grade de proteção sozinha. Então ela precisaria sim da ajuda de um adulto. Então essa hipótese foi, assim, unanimemente descartada pela polícia. Então a polícia resolve chamar o casal novamente para fazer uma interrogação. A interrogação dura dessa vez 24 horas. Então o casal foi liberado no dia 31 e a polícia continuou com as investigações. Durante a interrogação do casal, a polícia perguntou se eles conheciam alguém que poderiam ter razões para cometer o roubo e cometer o crime contra a Isabela. O casal ele começa a apontar várias pessoas, tanto os moradores quanto pessoas que passavam por ali perto. O Alexandre acusou um cara, um morador do prédio, que falava que ele ficava olhando muito para Isabela e que provavelmente tinha sido aquele cara que teria feito isso, porque ele olhava com um olhar malicioso para Isabela. Então eles acusaram várias pessoas. Ao todo foram 23 suspeitos que eles acusaram, e a polícia, em 2 dias de interrogação, a polícia foi e começou a investigar essas 23 pessoas. Não acharam nada, então eles começaram a perguntar para vizinhos, amigos, familiares, tudo o que envolvia o casal, pois eles estavam suspeitando bastante do casal. Alguns vizinhos relatam e falam que era muito comum você ouvir o casal brigando. O casal era tanto de falar palavrões, falar palavras um para os outros, quanto de agressão física. Os vizinhos também relatam que Jatobá ela tinha muitos ciúmes da Isabela e da mãe dela. Então, alguns vizinhos também relataram que no dia do acontecimento, eles ouviram uma criança gritando, abre aspas, papai, 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 para,
para, por favor, para. Então isso levou a polícia a acreditar que o Pietro, né, como que era o filho mais velho, né, o segundo mais velho, ele estava acordado, não estava dormindo, como o casal afirmou, e que ele viu alguma coisa que os pais fizeram. Uma das coisas que também deixou a polícia muito intrigada era que o casal em nenhum momento perguntava sobre a Isabela. Em nenhum momento eles se perguntavam o que teria acontecido com a Isabela. Tudo que eles queriam e tudo que eles apontavam com unhas e dentes eram o ladrão, se a polícia já tinha pego o ladrão, se a polícia já tinha pego o cara que invadiu a casa deles. Nunca se perguntava nada da Isabela. O casal relata que assim que eles viram o corpo da menina, né, eles ainda estavam lá em cima, relata que eles pegaram as duas crianças, desceu ele e a madrasta e eles foram diretamente ao encontro da menina, coisa que foi desmentida pelo porteiro, porque o porteiro falou que quando ele saiu, só o Alexandre estava lá embaixo, sem a madrasta e sem os filhos, e ele ainda perguntou se o Alexandre conhecia a Isabela, pois como a Isabela só vinha de final de semana, a cada 15 dias e mensalmente, a Isabela não era uma residente conhecida do apartamento. Então, quando o porteiro pergunta se ele conhecia a Isabela, o porteiro diz que ele ficou simplesmente calado olhando para aquela situação. A polícia também revelou que a ligação que a Ana Carolina Jatobá fez pro pai dela foi 30 segundos depois, após a primeira ligação para a polícia do morador do primeiro andar. A polícia começou a fazer mais interrogações com o casal, e o casal começou a mudar a versão deles. Algo de arrombamento foi para que alguém tinha cópia da casa deles. Eles chegaram a acusar também o porteiro, coisa que foi desmentida porque, segundo o edifício, eles tinham mudado as portas de todos os apartamentos e o porteiro ainda não tinha a cópia, o porteiro não tinha cópia de nenhuma das chaves ainda. Então foi desmentido essa história das cópias. 18 dias antes, a Ana Carolina Jatobá relata que ela perdeu a chave dela na rua. E ela fala que isso pode ter sido usado por alguém da rua que achou a chave e descobriu onde ela morava e queria roubá-la. E pegou a chave e entrou no apartamento dela. As investigações da polícia já estavam rolando há um bom tempo, então a polícia começou a juntar algumas peças e começaram a investigar mais a fundo o apartamento. Então a polícia relata que no primeiro dia que eles chegaram no apartamento, eles notaram que tinham gotas de sangue pelo apartamento e que as distâncias dessa gota de sangue eram exatamente o passo de um ser humano. Então que levaram eles, de um ser humano adulto, então levaram eles a pensar, né, e ter a certeza de que a Isabela estava sendo carregada quando ela entrou no apartamento e que ela estava sangrando. Então o primeiro ferimento da Isabela já tinha sido antes dela entrar dentro do apartamento. O que mais chamou a atenção da polícia foi que algumas gotas foram parcialmente limpadas. Então eles perceberam que quem estava com a Isabela no colo percebeu que gotas de sangue tinham caído pelo chão e tentou limpar as gotas de sangue, mas limpou de uma forma que ainda deu para perceber que tinha. E quando eles usaram reagentes, né, quando eles estavam investigando a cena e usaram reagente, ele percebeu que tinha muito mais gotas de sangue espalhadas por todo o apartamento. E perceberam que quando estavam usando reagente, tinha uma poça de sangue perto do sofá da casa. Então, com reagente, eles mostraram também que a poça de sangue tinha sido parcialmente limpada. Tinha uma boa quantidade de sangue do lado do sofá. Algo que também chamou a atenção da polícia foi que as gotas de sangue só estavam dentro do apartamento. Não tinha gota de sangue nem nos corredores, nem nos elevadores, nem nas escadas. Então a polícia começou a investigar e eles chegaram à conclusão de ir até o primeiro lugar onde a Isabela estava antes do apartamento, que era o carro da família. Então eles chegaram no carro, eles investigaram o carro, usaram reagente e viram que o carro tinha sangue, levaram para testes e era o sangue da Isabela. A fralda também que eles acharam dentro do balde, lavada, eles levaram para investigação e acharam resquício de sangue que também era da menina Isabela Nardoni. Uma das coisas que a polícia também relata é que a roupa do Alexandre estava suja, com muita poeira, muito pó assim em volta. E quando eles investigaram mais a fundo, eles descobriram que era poeira da grade de proteção do apartamento. Segundo o legista, Isabela ela foi asfixiada antes de ser jogada do 6º andar,
que, segundo eles, ela teria 50% de chance de sobreviver se não fosse pela asfixia que ela havia sofrido antes. Então, quando o corpo da Isabela foi levado para fazer testes, descobriram mais outras fraturas no corpo da menina. Não também somente o corte, que era o único corte que a Isabela tinha na testa, que era por onde eles achavam que tinham saído todo aquele sangue. Isso também perceberam que todos os dedos dela, os dedinhos dela, estavam roxos. Ela tinha um hematoma no pescoço, a boca dela também estava bem roxa e ela estava com a língua para fora. Então a polícia começou a juntar tudo que havia acontecido e eles perceberam que o corte, né, na cabeça da Isabela tinha sido o primeiro ferimento que ela havia sofrido e que a fralda ela foi usada para estancar o sangue, por isso da fralda estar lavada. Então, com tudo que estava acontecendo, a polícia já tinha provas o suficiente para colocar o casal no meio da cena do crime. Tinha acabado de colocar um rastreador no carro, né? Eles tinham semanas antes ido numa loja para colocar o rastreador no carro. E esse rastreador não só permitia rastrear o carro, mas ele também permitia ver quando que o motor do carro tinha sido desligado. Então no sábado, eles pediram, né, pra loja, para eles poderem ver quando que o motor do carro foi desligado no sábado, com o horário da primeira ligação da polícia e com o horário entre que o carro foi desligado. A polícia assumiu que tudo o que aconteceu com a Isabela ocorreu em 12 minutos e 26 segundos no máximo, mas todas as versões que o casal contava, todas as versões que o casal dava, passavam dos 20 minutos. Então a polícia sabia que não tinha como isso acontecer, porque com o horário da primeira ligação para a polícia e com o horário de quando o motor do carro foi desligado, eles já tinham a conta exata de quantos minutos foram pro ocorrido da Isabela. Segundo a polícia, tudo ocorreu mais ou menos assim. O primeiro ferimento foi ainda dentro do carro, no carro que a família estava. E a Isabela estava no carro, provavelmente ela devia estar chorando ou aconteceu alguma coisa que a Isabela não gostou. E pela forma que estava distribuída as crianças no carro, a Isabela estava atrás do banco do motorista. Então quem teria deferido o golpe contra a Isabela teria sido a Ana Carolina Jatobá, que até hoje ninguém sabe com que ela teria batido na cabeça da criança. Então a Isabela começa a sangrar, né, porque cortou. O pai, eles chegam no estacionamento, ele desliga o motor do carro, pega a Isabela no colo, juntamente com a fralda, ele estanca o sangue da criança e também tampa a boca e o nariz da criança com o intuito de fazer com que ela parasse de chorar, porque muitas pessoas falam, muitas testemunhas afirmam que ela estava gritando, que contaria para a mãe dela o que a madrasta fez. Então, no intuito de fazer a criança ficar quieta, o pano que ele tirava do sangue, da testa do machucado, ele tampava a boca dela, o que explica a boca dela estar roxa também, né, machucados na boca dela. Então ele pega e tenta de algum jeito fazer com que a Isabela parasse de chorar. Então eles chegam no apartamento, ele abre a porta, ele pega e joga a Isabela no chão. Quando eu falo que ele joga a Isabela no chão, é algo que ele joga realmente. Sabe quando você pega alguma coisa e joga? Ele joga a Isabela no chão. E por que os policiais falam que ele jogou a Isabela no chão? Porque muitas das vezes ela estava com um rádio, com um rádio fraturado, que é esse osso aqui mais ou menos do nosso pulso, que muitas das vezes quando nós vamos cair, nós colocamos a mão para nos apoiar. Então a perícia fala que esse osso dela estava fraturado juntamente com a bacia. E outra coisa que descarta essas feridas serem da queda é porque ela caiu na grama, ela caiu na terra e na grama. Então a perícia falou que não teria como essas fraturas no pulso e na bacia ser algo de queda, pois ela caiu na grama. Se ela tivesse caído no asfalto, aí sim eles poderiam, né, até colocar que foi algo da queda, mas não. E o que mais acontece geralmente em queda é fratura na coluna, coisa que a Isabela, durante a investigação, ela não tinha nenhuma fratura na coluna, nada que mostrasse na coluna que ela machucou a coluna na queda. A polícia acredita que no momento que a Isabela foi jogada no chão, ela ficou de bruços, pois tinha vômito, né, de bruços com a mão na perna, pois ela tinha vômito na camiseta dela e tinha sangue também. Então a polícia acredita que ela estava de algum jeito tentando se proteger. A perícia acredita que logo após terem jogado a Isabela no chão, houve asfixia que teria sido feita pela Ana Carolina Jatobá,
pois como a blusa do Alexandre estava suja com o pó da grade de proteção, acredita-se que ele não fez as duas coisas, que ele foi abrir a janela enquanto a Ana Carolina Jatobá estava asfixiando a menina. Então o Alexandre ele volta do quarto da onde ele tinha arrancado a grade de proteção, pega Isabela pelo colo, coloca a Isabela pra fora da grade, segurando pelos pulsos. Ele tá segurando a Isabela pelos pulsos e nas investigações eles viram que ele não soltou a Isabela direto. Ele soltou primeiro o braço esquerdo, pois eles conseguiam ver marcas de dedos na janela. E depois ele solta o direito, que acaba ocasionando na queda da menina do 6º andar. A polícia ela fez uma reconstrução dos fatos, né, com atores, eles pegaram outras pessoas pra encenar. E como de costume eles chamaram o casal pra vir, pra poder que se algo incomodasse eles pudessem ver o comportamento do casal. Mas como é de direito deles, eles se recusaram a participar, eles não foram. E não quiseram ir e não foram. Dia 31 de março, a Isabela foi enterrada. Dia 3 de abril foi feita a prisão preventiva de Alexandre e de Ana Carolina Jatobá. Dia 18 de abril o casal foi indiciado pelo assassinato de Isabela. Nesse mesmo dia, se Isabela estivesse viva, estaria completando seus 6 anos de idade. Em 2010, 2 anos após o crime, ocorreu o julgamento de 5 dias que condenou o casal por homicídio triplamente qualificado e por fraude processual. Alexandre Nardoni, por ser pai da menina Isabela, teve uma pena maior, sendo condenada a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Já Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses. Em julho de 2017, Ana foi concedida a regime semiaberto por ter preenchido os requisitos da lei para progressão de pena pelo bom comportamento, mas perdeu o direito em julho de 2020, pois fez uma videoconferência com sua família voltando ao regime fechado. Em novembro de 2018, Alexandre Nardoni foi concedido ao regime semiaberto e revogado em agosto de 2019, após ter uma saidinha do Dia dos Pais interrompida pelo juiz do STJ. Em 18 de abril de 2020, dia que a Isabela completaria 18 anos, a mãe publicou uma homenagem onde escreveu: "Hoje chegariam teus tão sonhados 19 anos. A única pergunta que tenho e sempre terei é como seriam, pergunta que nunca irá calar, mas hoje eu sei que o céu está em festa. No plano maior, sei e confio que tudo está bem. Sua evolução não parou e sinto que seu crescimento ainda é maior. São 12 anos separadas aqui na Terra, mas 18 anos unidas em um só coração. Essa união será para todo sempre. Te amo para além do que imagina, minha eterna pequena." Em fevereiro de 2020, a mãe da vítima, Carol, deu à luz a Maria Fernanda em um hospital de São Luís, em São Paulo. Além da Maria, ela tem outro filho de 3 anos com seu marido, Vinícius Francomo, e ela escreveu na publicação: "Um filho não substitui o outro, mas deixa uma bagagem." Bom, esse é o caso da Isabela, que um fato que você pode não saber é que Ana Carolina Jatobá ela dividiu prisão tanto com a Susana von Richthofen, a menina que matou os pais, quanto a Elisa Matsunaga. Esse foi o vídeo, esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, das informações que eu trouxe, né? Porque não tem como gostar do caso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Então eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, comente aqui embaixo o que você achou. Se você acha que a Ana é inocente, que ela estava sendo manipulada pelo marido ou não. Então é algo que eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!